O tema de hoje do Estúdio News é o futuro do mercado de trabalho. Para conversar com a gente, temos a Juliana Steinberg Canas, diretora da área da criança e do adolescente da Unibis, e a Victoria Tafner, sócia da ZRG Consultoria. Dando olá primeiro aqui para a Juliana. Obrigado pela participação aqui conosco, um prazer tê-la. Obrigada pelo convite, Gustavo. Vitória, também quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre esse mercado de trabalho que vive numa atual transformação, né? Com certeza, cada vez mais, e muito obrigada pelo seu convite, Gustavo. Vitória, começando a partir desse ponto, em que pé que a gente está? Porque a gente ouve muito falar, o mercado de trabalho está se transformando, tem inteligência artificial, tem também o desejo do profissional, é muito mais diferente do que era no passado. A gente está vivendo, de fato, uma transformação? Ela já foi iniciada ou a gente está no caminho para essa transformação? Sem sombra de dúvida, essa transformação já se iniciou e foi muito acelerada pela pandemia, né? Então, o que a gente vê hoje é um mercado com barreiras geográficas rompidas, impactado por esse avanço tecnológico, sem sombra de dúvida, e cada vez o mercado buscando profissionais muito mais resilientes, mais flexíveis e adaptáveis, né? Porque cada dia é um cenário novo, é uma ferramenta nova, então realmente é um grande desafio aqui que a gente vê no Brasil principalmente. Juliana, falando do outro lado, do ser humano, do jovem que está entrando nesse mercado de trabalho, qual é o cenário atual? Eu queria fazer essa pergunta também juntando um dado recente, né, que a gente tem no Brasil, quase 10 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. Tem diminuído, mas ainda assim é um número considerável. Eu acho que esse jovem, que eles chamam que nem trabalha e nem estuda, ele é um jovem que tem um timing específico para você pegar ele. A gente na Unibis oferece um curso para um jovem que está terminando o ensino médio ou acabou de acabar. Imagina que principalmente nos jovens de baixa renda, que são o nosso público, eles chegam no final da escola e aí eles não têm nenhuma referência, eles não tiveram suporte nos estudos, eles vieram de uma educação massificada e eles não têm nenhum exemplo de alguém que tenha tido uma carreira. O pai e a mãe têm ali um bico, um trabalho de urgência e ele não tem em quem se espelhar. Então ele chega nesse momento e ele fala, tá, eu cheguei até aqui, eu terminei a escola, e como vai ser daqui para frente? O que ele pode almejar? E aí é nesse vácuo que a Unibis entra para preencher essa ansiedade dele. A gente entra justamente nesse momento para ajudar ele a se planejar. A gente senta com eles em 6 meses e faz um planejamento de vida e de carreira. Fala, você é essa pessoa, você tem essas qualidades, você é capaz de chegar mais longe. Só que para isso, a gente vai ter que se planejar. Então, o que você quer fazer? Onde você quer chegar? A primeira pergunta é falar, sei lá, eu quero ser caixa do supermercado. Não, você não quer ser caixa do supermercado. Você pode ser muito mais que isso. O sonho é pequeno, né? Ele não tem uma referência. Então, a gente vai expandindo, né, através do curso, todo esse conhecimento dele para que ele queira mais e para que ele se ache capaz de querer mais. Então, se a gente pega ele nesse momento e coloca ele num trabalho, num começo de carreira com 15, 16 anos, ele não cai nesse vácuo do neném. Esse vácuo que a dificuldade é tirar justamente esse jovem que já passou desse ponto, que perdeu o time, como você falou. Eu queria pegar esse gancho que a Juliana levantou, Vitória, para entender um pouco do mercado de trabalho, porque muito se fala, aqui no Brasil especificamente, que em várias áreas há oferta demais, mas falta profissional. E aí você junta com o fato disso. Tem jovem que quer trabalhar, mas não tem a qualidade. A gente está passando por essa dificuldade aqui no Brasil, ou seja, há vagas abertas, mas não há profissionais adequados, é isso? Sim, com certeza. A gente vê alguns mercados específicos que têm uma demanda muito maior, né? Então, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que são funções que demandam profissionais que tenham um bom estudo, né? Uma boa formação acadêmica e muito mais técnica. Isso realmente é um desafio. Agora, por outro lado, o que a gente vê no mercado é que as empresas valorizam profissionais que sejam curiosos, né? Mesmo que eles não tenham alguma competência específica técnica, né? Que eles não sejam um expert em programação, em robótica, mas que ele tenha vontade de ir atrás e de buscar o que tem de ferramenta no mercado que pode me ajudar a suprir algum gargalo, né? Então, se eu não tenho se eu não consigo falar inglês bem ou espanhol, como que eu posso ir atrás disso, né? Hoje, uma série de aplicativos disponíveis para você conseguir desenvolver esse lado, cursos diversos online, né? Então, acho que mais importante aqui é que o profissional seja curioso e vá atrás, né, de preencher
essas questões, principalmente no lado comportamental, né? Até porque as máquinas não vão substituir um ser humano e a sua capacidade de se relacionar, né, de ser empático. Então, acho que é aqui que a gente vê oportunidades para esse profissional, principalmente. Juliana, você falou um pouco de fazer esse plano de carreira para os jovens de baixa renda. A gente tem um perfil de o que esses jovens almejam para a carreira? Porque a gente brincou, a gente falava antes de iniciar o programa, que gerações passadas, as nossas gerações, dos nossos pais, e até a gente pegou um pouco uma transformação de o sonho de todo mundo que inicia uma carreira profissional é ter um bom emprego e fazer uma carreira profissional na empresa, nessa empresa, ou então tem aquelas pessoas que querem empreender, mas aí vai para outro caminho. Hoje em dia esse jovem tem esse sonho ou ele conta mais com qualidade de vida ou aquele emprego que eu almejo fazer aquilo que eu amo? Dá para qualificar isso ou é muito variado ainda? Eu acho que é muito variado. No nosso perfil de um jovem vulnerável, eles têm muito desejo de trabalhar em escritório, que eu acho que ainda é uma coisa que tem um perfil de muito respeito. Mas todo mundo hoje em dia quer ter qualidade de vida. Eles querem trabalhar de segunda a sexta. Quando a gente tem trabalhos que acontecem aos sábados, a gente tem menos gente querendo se candidatar. Acho que o perfil do jovem hoje, ele é um jovem em qualquer classe social mais antenado, mais conectado, né, mais atualizado. Então, os desejos não mudam muito. Mas acho que ele tem essa vontade de trabalhar com uma coisa que tem a ver com os valores dele de propósito. E se ele seja mais politizado, né, de alguma minoria, ele também quer que essa minoria seja presente no lugar que ele faz parte. Ele quer ser respeitado. Claro. Vitória, olhando para o seu lado também, você percebe como que o jovem ou como essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho se relaciona com o emprego, quer estar presencialmente, tem o desejo do home office, as empresas entendem isso está mudando, não está? A gente vê que os jovens fazem parte de um grupo que foi muito afetado pelo isolamento social na pandemia, né? Então, eles perderam um tempo ali super importante de convivência com outras pessoas, fosse na sua escola, na comunidade. E o que a gente vê hoje é que esses jovens têm um alto grau de ansiedade, né? Eles são muito imediatistas, então, quando eles entram no mercado de trabalho, eles têm expectativas para crescer rapidamente na carreira, para alcançar cargos de liderança rapidamente. Um outro ponto que a gente vê também muito nas empresas é a questão de conflito de geração, né? Então, os jovens estão mostrando menos resiliência e mais dificuldade para lidar com estilos de trabalho diferentes, quando ele tem um chefe muito mais velho do que ele. E acho que um outro ponto também aqui muito importante é isso que você comentou, né, Juliana? Se o jovem não se identifica com o ambiente, com a cultura da empresa, ele vai sair. Então, a gente vê que muitos deles deixam os empregos até sem ter um outro à vista, né? E esse ponto também contribui muito para uma insegurança por parte das empresas na hora de contratar esses jovens. Elas têm receio de trazê-los para dentro de casa, em questão de semanas ou meses, perdê-los, né? Claro. Juliana, você falou um pouco no início sobre a capacitação, sobre os programas ali que você trabalha com. Como é que é a formação desse programa de capacitação? Você falou de uma idade muito nova, ou seja, 15, 16 anos já é preciso, senão ele vai perder o bonde, digamos assim. Tem que ser, a partir dessa idade, antecipar. Existe uma faixa etária que é importante para ele começar esses planos e programas, até para ele entender o que ele quer, ou o que ele se apaixona, o que ele, de fato, está inclinado a seguir? A gente pega esse jovem um pouco mais novo, né? Que ele está ou acabando o ensino médio ou ele acabou de acabar. Então, ele não vai conseguir começar uma faculdade na sequência, né? Um jovem vulnerável, ele faz um caminho um pouco mais longo do que um jovem de classe média. Então, ele vai acabar a escola, ele vai precisar começar a trabalhar para daí se comprometer com uma faculdade de mais longo prazo. Então, a gente também tem um apoio do programa Jovem Aprendiz, que eles começam a contratar a partir de 16, que é uma ótima entrada para os jovens de renda mais baixa. Então, a gente aproveita a partir de 15 anos, é um primeiro emprego e ele é acompanhado. Então, se a gente emprega um jovem no programa de Jovem Aprendiz a partir de 16 anos, é diferente de um estágio. Então, ele entra numa empresa
e ele segue por 1 ano acompanhado pela instituição que formou ele. Então, ele não é largado nesse ambiente. Ele passa 4 dias por semana na empresa e 1 dia por semana ele vem na instituição. Então, ele traz com ele os anseios que ele vivenciou, de preconceito, de insegurança, enfim, de não pertencer naquele espaço. Então, a gente acompanha ele nesse 1 ano. Então, a gente começa mais cedo para poder aproveitar essa oportunidade e não perder esse timing. Claro. Vitória, pegando esse gancho que eu levantei com a Juliana, esse jovem aprendiz que a gente vê muito nas empresas, essa porta de entrada para esse mundo, de fato, é possível criar-se uma carreira dali? Não é um conto de fadas que muita gente imagina, olha, isso não é para mim, principalmente quem está em baixa renda, não vou conseguir espaço porque eu não tenho como competir. As empresas estão preparadas para receber esse jovem aprendiz e trabalhar com ele e, como você mencionou, treinar nos aspectos que ela precisa, mesmo se ele não saiba falar tão bem o inglês, não saiba falar tão bem o espanhol, mas ela pode trabalhar esse jovem para encaminhar a carreira dele? Pode, com certeza, e é essencial, né? Até porque esses jovens vão ser os grandes talentos do futuro dessas empresas, né? O que a gente tem visto cada vez mais, sim, são programas, né, para inserir esses jovens no mercado de trabalho, com treinamentos mais diversos, né? Desde como ele pode se portar no escritório, se vestir até. Muitos jovens não sabem, né, como adequar sua vestimenta a cada empresa, a cada cultura de empresa. A forma como eles se apresentam muitas vezes também, né? Então, a gente vê uma série de cursos até de oratória para esses jovens, workshops até com profissionais de diferentes idades para que eles consigam trocar experiências, né? E aprender também com os mais velhos, isso é muito importante. E sem sombra de dúvida, né? Aqui a gente fala muito também da importância do presencial para esses jovens. Muitos deles não querem ir para o escritório, obviamente, por morarem longe, por perderem muito tempo nesse deslocamento, mas é essencial que eles estejam presentes, porque a cultura da empresa é feita ali no dia a dia, aqueles bate-papos informais, né, no cafezinho, no almoço. Então, tudo isso contribui muito para que esse jovem consiga não só entrar, mas se manter também nas empresas. Eu queria conversar com vocês um pouco agora sobre uma questão de gênero. Lá na Unibis, existe uma diferença, ou seja, há uma procura maior de meninos ou de meninas, um número equivalente, essa é uma preocupação, até porque muitas vezes no mercado de trabalho tem aquela velha máxima, esse é trabalho para homem, esse é trabalho para mulher. Como vocês trabalham isso? A gente hoje em dia tem uma equivalência boa entre meninos e meninas, mas essa foi uma demanda que surgiu fazem 4 anos, onde a gente tinha uma discussão entre que menina servia para qual trabalho e quais trabalhos serviam para os meninos. E a gente montou um curso de empoderamento feminino. Tem uma marca que nos apoia. Então, hoje em dia, a gente tem um curso específico para as meninas, focado em empoderamento feminino, onde a gente possa trabalhar todos esses temas com elas antes delas chegarem no mercado de trabalho. Então, a gente fala de assédio, a gente fala de carreira, a gente fala de meritocracia, a gente fala do lugar delas na sociedade, a partir de casos do dia a dia. Por exemplo, as meninas falam, o meu tio, quando almoça em casa no domingo, ele chega em casa e me pede para eu pegar uma cerveja. Eu sempre peguei, mas sempre me incomodou. Então, a gente traz esses casos para o nosso dia a dia para falar, olha, você não é obrigada, não é o seu lugar, não é aí que você pertence, para fortalecer elas nesses 6 meses, para que quando elas cheguem ao mercado de trabalho, elas estejam aptas a falar não. E entender que elas podem ocupar a cadeira que elas acharem melhor. Claro. Vitória, também quero entender isso um pouco de vocês no mercado de trabalho. Ainda há certo preconceito. A gente fala muito, por exemplo, de tecnologia, que é um local dominado por homens. Isso já tem mudado? Já tem tido um olhar justamente para as qualidades e potencialidades da mulher? E como trabalhar com isso? Porque a Juliana deu um exemplo aqui de uma menina, de algo da sociedade. E no mercado de trabalho, invariavelmente, tem aquela questão de quem vai buscar o cafezinho, o estagiário, essa coisa ruim e péssima que existe. Isso está mudando também? Está mudando com certeza. Cada vez mais a gente vê as empresas buscando diversidade de gênero, né, dentro das suas estruturas. E isso começa já nos processos seletivos, né? Em muitos casos, as empresas já nos pedem
para trazer uma lista de profissionais mais diversa, né, nos diferentes aspectos. E isso é muito válido, é muito rico para uma empresa, né? Você ter no mesmo ambiente homens, mulheres, cada um tem as suas características específicas, né? A mulher tende muitas vezes a ser um pouco mais paciente com certos aspectos, né? Acho que até esse senso materno, né? Mesmo nas jovens já acontece. Agora, existe sim um certo preconceito em alguns mercados que a gente vê que são um pouco mais reativos a essa mudança, mas que tem mudado cada vez mais. E quando a gente fala de mulheres, principalmente numa idade já mais avançada, que, né, pensam em ter a sua família, né, em ter filhos, infelizmente o mercado ainda olha, né, essa fase da vida, a idade, para pensar se ela vai sair ou não, se ela vai ter que se ausentar para uma licença, mas felizmente isso está mudando, né? Inclusive a gente vê processos seletivos onde as empresas contratam mulheres grávidas. É cada vez mais comum isso, né? Então a gente está feliz de ver pelo menos essa abertura de ideia aqui. Claro. Eu queria pegar agora e falar sobre outra coisa que acho que tem mexido com o mercado de trabalho com você, Vitória, a inteligência artificial. Tem muita gente que está morrendo de medo de vou perder meu emprego para a inteligência artificial, ou tenho que aprender a lidar com isso e aprender a trabalhar com essa tecnologia. De fato, essa é uma tendência. Muito se falava que antes tinha que aprender inglês, era obrigatório. Hoje já é obrigatório, mas também tem que entender sobre dados, a programar. De fato, isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, até porque a gente vê essa inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Cada vez mais presente. Então, é importante que esses profissionais do futuro conheçam inteligências. Nem todos vão ser especialistas nos assuntos, né? Agora, quando a gente fala dos empregos do futuro, a gente vê uma grande tendência naturalmente, as experiências que têm um lado técnico forte, né, com gestão de dados, conexão com o negócio, profissionais que consigam ter algum tipo de linguagem de programação, né, isso é um diferencial. Agora, mais do que nunca, a gente vê as empresas olhando o diferencial do ser humano, né? Então, o que a gente faz de diferente que um robô não vai conseguir fazer num curto espaço de tempo? Então, sim, aqui entram todas as capacidades comportamentais que a gente já tinha falado, principalmente a resiliência, a flexibilidade e a curiosidade para ir atrás dessas ferramentas. Claro. Juliana, essa, obviamente, que deve ser uma defasagem do jovem de classe média que tem acesso a tecnologias, a novidades, para o jovem de classe baixa. Como é que vocês trabalham isso? Eles já chegam preocupados com isso? Como é que funciona e qual que é o receio de quem está entrando no mercado de trabalho e vê essa explosão tecnológica? Acho que é uma preocupação de todo mundo, né? A gente não tem como lutar contra o progresso. Mas eu acho que talvez o jovem vulnerável de baixa renda ele seja um pouco mais imediatista, né? A preocupação é conseguir um trabalho agora. Mas acho que a gente, como instituição formadora, a gente está, né, preocupado de que ele tenha as ferramentas e que ele esteja preparado para quando ele chegar no escritório, ele ter o que precisa para trabalhar. A inteligência artificial vai resolver todos os problemas, mas ela não vai diminuir a desigualdade social. Então, na verdade, a gente tem que armar ele para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele ter o mínimo necessário para conseguir se desenvolver. Mas acho que aí sim é uma parceria com a iniciativa privada e com o poder público, de que todo mundo junto, desde lá atrás, desde a escola, forme esse jovem para que ele saiba falar a linguagem que vai ser necessária, né? É um trabalho casado com muitas frentes. Você falou do poder público. A gente vê recentemente vários programas do governo federal para incentivar o jovem a se manter na escola, com programas oferecendo dinheiro para ele continuar. Isso é importante? E o quanto que você perde quando você recebe um aluno que voltou para a escola, aí volta, aí está tentando? É importante que a gente tenha esse aluno preso entre aspas, né, mas lá dentro do colégio para não sair e não ficar defasado ainda mais? Acho que não tem nada mais importante do que o aluno terminar a escola, né? Uma criança que está na escola, ela tem regras, ela tem um combinado, né? Um pacto com a sociedade de que ela tem um plano. Acho que a gente precisa desses programas para que eles se estimulem a terminar o colégio e a gente precisa que os colégios entreguem também, né? A gente precisa que a escola pública tenha um ensino de qualidade para que ele se sinta estimulado a ficar lá. Né? Acho que oferecer um prêmio é sempre bom,
mas a gente precisa que eles se sintam estimulados a frequentar aquele espaço. Não adianta ser só obrigar a pessoa a continuar lá, né? A escola e a comunidade tem que abraçar todos os envolvidos ali, para ter incentivo de continuar ali, né? E para que seja relevante, para que ele esteja aprendendo uma coisa que ele mesmo veja e falar, tá, quando eu chegar lá na frente, eu vou usar isso. Claro. Vitória, você tocou num ponto na nossa conversa, olhando para o futuro, e a gente está falando de tecnologia, existem profissões do futuro que aquele jovem que está começando aí a sua carreira profissional, ou já vislumbrando a sua carreira profissional, pode olhar e falar, olha, esse é um mercado que tende a crescer, as novas profissões que podem surgir, já é possível fazer previsões sobre esse assunto? Prever exatamente é muito difícil, né? Agora, o que a gente consegue ver são algumas macro tendências que já mostram que a profissão do futuro deve ser uma resposta aos grandes desafios que o mundo enfrenta, né? Então, aqui a gente está falando de tecnologia, de questões sociais, ambientais. Pensando na esfera de tecnologia, a gente vê um espaço muito grande para profissionais que tenham conhecimentos de desenvolvimento, de programação, de robótica, segurança cibernética. Um outro ponto muito relevante é o que a gente chama de green jobs, que são os empregos verdes. Então, tudo que está ligado à energia renovável, mudança climática, gestão de resíduos, biologia. A gente vê também muito espaço para profissionais que vão contribuir em soluções de saúde. Isso a gente não tem como fugir, ainda mais com uma população cada vez mais envelhecida, né? Acho que um outro ponto também importante, educação, cada vez mais relevante. E, por último, uma fração grande de empregos que vão explorar o lado criativo e a empatia que só o ser humano tem, nenhuma máquina vai substituir. Aqui a gente está falando de tudo ligado a design, a inovação, a artes, profissões que demandam um atendimento mais humanizado e consultivo também. Juliana, eu queria tocar num assunto, até entender um pouco melhor para quem está assistindo, principalmente os jovens, sobre algo que acho que foi en passant aí durante o programa, sobre soft skills. Como se trabalha isso? O que são essas soft skills? Vocês trabalham também com os adolescentes, os jovens, quando eles estão fazendo esse rumo profissional? O que significaria isso e o quão importante é? Sabe que a gente oferece esse curso fazem 30 anos, né? E mais da metade do nosso curso ele é focado em habilidades socioemocionais, soft skills. Que a gente trabalha com esse jovem que vem de uma família vulnerável, os conceitos básicos de uma vivência empática, respeitosa, comprometida, trabalho em equipe, trabalho em comunidade, cidadania. São todas as soft skills que ele vai levar para a vida e para o futuro. A gente consegue treinar algum funcionário a ele ser bom em Excel, você consegue ensinar ele a usar PowerPoint. Mas se você não tiver um funcionário comprometido, que chega no horário, que venha todos os dias, ele nunca vai ser um bom funcionário. Então, acho que o trabalho das soft skills hoje, de se colocar no lugar do outro, ele é muito importante. Para uma família que veio de poucos recursos ou de outros recursos, então ele já teve uma outra relação com a vida. Então, ele já teve esse desafio. Ele já se colocou no lugar do irmão, porque ele já teve que cuidar, ele já teve que ajudar na mãe, ele já teve que ajudar em casa. Então, como é que a gente coloca tudo isso que ele já viveu a favor dele no mercado de trabalho? Claro. E Vitória, você também falou um pouco de soft skills, mas é muito valorizado isso, né? Por mais que muita gente fique batendo na tecla do saber o Excel ou estar antenado em programação, saber sobre dados, os soft skills ainda tem grande diferença na hora da escolha de um candidato? Tem muita diferença. Tem até uma frase que a gente usa muito, que a gente vivencia no mercado, é que as pessoas são contratadas pela sua habilidade técnica, mas são demitidas pelo comportamento. E a gente vê isso direto no dia a dia. Tem até uma divulgação recente do Fórum Econômico Mundial que destaca que, no futuro, 8 das 10 habilidades mais importantes vão ser as socioemocionais. Né? Então, assim, é essencial que esse jovem profissional consiga cada vez mais desenvolver esse lado, que é muito difícil. Você não aprende isso lendo um livro ou assistindo um vídeo, é a vivência. Né? Então, acho que aqui entra muito bem o papel das empresas de dar oportunidade para esse jovem se inserir
dentro de uma organização e aí conseguir se adaptar às mudanças, né? Ter espaço para propor as soluções mais inovadoras, que ele consiga lidar de uma forma mais empática com as outras pessoas e, principalmente, gerenciar os conflitos de uma forma mais criativa também. E é importante a empresa também impulsionar essas habilidades, aproveitar, maximizar essas qualidades do candidato e do futuro funcionário? Sim, com certeza. E aqui entra muito bem o papel de um bom líder, né? Então, um bom líder é aquele que consegue enxergar no profissional as suas fortalezas, as suas deficiências, que consegue ajudá-lo a trabalhar essas questões todas. Mas eu gosto muito de falar que isso tem que partir também do profissional, né? Tem muita gente que entra na empresa e espera que vai cair do céu uma lista do que fazer, do que aprender. Eu acho que o jovem tem que ser muito mais protagonista na sua carreira, né? E também ter uma habilidade ali de fazer um autoconhecimento para entender aonde eu tenho que trabalhar, né? O que eu preciso trabalhar. E dentro de uma empresa, buscar pessoas que possam ajudá-lo, né? Buscar mentores que consigam desenvolver isso nele e aprimorar essas competências também. Nosso tempo está acabando, mas a Vitória levantou uma bola que eu acho interessante, ainda mais quando a gente fala sobre jovens em vulnerabilidade de classes mais baixas. Como lidar, vocês que encontram esses jovens, com a ansiedade dele de querer ganhar o mundo, dele ser também, às vezes, a esperança de melhorar a própria vida, a vida do pai, da mãe, que estão trabalhando e ajudando ele a completar os estudos. Isso é importante, ele saber lidar com as próprias emoções? É muito importante. Eu acho que essa geração que está vindo agora é a geração mais ansiosa que a gente já encontrou, né? Esses jovens pós-pandemia. Tem sido um desafio constante em descobrir como é que a gente ajuda eles a ficar inteiro nesse presente, né? Não no celular, não no Instagram e aqui tranquilos. Então, a gente tem buscado cada vez mais ferramentas, desde mentorias individuais até mentorias em grupo, yoga, meditação, tudo que ele possa ter no cinto dele de ferramentas, sabe? Para que ele possa usar no decorrer da vida. Claro. Ele tem precisado desse suporte, desse apoio, para que ele acredite nele e não se perca nesse mundo de informações que tem hoje e saiba para onde ele está caminhando. Juliana, foi um prazer tê-la aqui. Obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas quem quiser saber mais, como é que faz para conhecer a Unibis? Se puder entrar no site www.unibis.org.br, a gente abre inscrições para o curso de capacitação em maio e outubro, todos os anos. Vitória, quero agradecer demais também a sua participação aqui, colaborando a gente a entender esse mundo e essa transformação no mercado de trabalho, como é que o jovem inserido nisso tudo tem que saber lidar. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer e um tema ainda tão relevante no mercado de hoje. Infelizmente, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Juliana Steinberg Canas, diretora da área da criança e do adolescente da Unibis, e a Vitória Tafner, sócia da ZRG Consultoria. Você já pode acompanhar essa nossa conversa pelo nosso canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!